capítulo 23 e o versículo 10. Diz assim: um só de vocês faz fugir 1000. Marca essa palavra. Um só de vocês faz fugir 1000. Deus mostrando a autoridade que você tem aqui esta noite. Um só de você faz fugir 1000. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor. É uma campanha bastante poderosa. Quero que nada tire sua atenção, amém? Glória a Deus, aleluia. É uma campanha bastante poderosa sobre Jesus dentro de casa. Eu sei que já foi pregado muitos textos bíblicos em relação de Jesus em algumas casas que ele entrou. Eu poderia falar aqui a casa de Zaqueu, onde Jesus se propôs de entrar em sua casa. Eu poderia falar sobre a casa daquela mulher que lavou os pés de Jesus com nardo. Eu poderia falar várias casas que Jesus entrou. Mas aqui o Senhor me dá uma palavra no livro de Josué, capítulo 24 e o versículo 1 até o versículo 15, parte B, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui foi uma declaração profética de Josué. A Bíblia diz que Josué já estava cansado, Josué já estava em idade, quando ele reuniu todos da tribo de Israel em Siquém. A Bíblia diz que ele reuniu as autoridades, a Bíblia diz que ele reuniu os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. Eles reuniram em Siquém para um propósito, para uma escolha. A palavra Siquém, quando nós falamos sobre Siquém, relembramos que Siquém foi o lugar onde Deus chamou Abraão. Foi o lugar onde Abraão fez o seu primeiro altar ao Senhor. E Siquém significa o lugar da humilhação. Siquém significa o lugar da restauração. Siquém significa o lugar do altar do Senhor. O Senhor estava ordenando aos homens, autoridades, líderes, juízes, oficiais de Israel, que entrasse em Siquém para a restauração do altar. E eles tinham que escolher entre servir a Deus e servir ao mundo, entre adorar outros deuses ou adorar ao Deus dos deuses. Era uma escolha que eles tinham que fazer. E quando Josué proferia esta palavra, ele estava fazendo uma retrospectiva do começo da história, quando Deus chamou Abraão, quando Abraão era chamado de Abrão. Mas quando Abraão, olha para cá, mas quando Abraão, ele era chamado de Abrão, a Bíblia diz que ele morava na terra de Ur. E a Bíblia diz que Ur fica além do Eufrates. O Eufrates é um antigo rio que era de passagem. O pessoal passava para ir para o Egito no rio Eufrates, para lá, e quando atravessava chegava na terra de Ur, que era a terra dos caldeus. Era a terra onde o povo adorava outros deuses. A cidade de Ur era conhecida por Terá. Terá organizava aquela cidade porque ele fazia imagens de escultura. E a Bíblia diz que Terá era o pai de Abrão. E quando Deus chamou Abrão, a Bíblia diz que Abrão, ele era um homem idólatra.
ele servia outros deuses. Melhor, Abrão, ele fabricava deuses. Mas quando Deus chamou Abrão, lá da terra de Ur dos Caldeus, por trás do rio Eufrates, Deus estava dizendo para ele: Abrão, sai de Eufrates, porque eu quero te levar para outra terra, uma terra que emana leite e mel. Sai de Eufrates e vai para Siquém. Sai de Eufrates e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e segue a uma terra que eu hei de te mostrar. No livro de Gênesis capítulo 15, quando Deus teve uma chamada com Abrão, Deus teve que resgatar Abrão. Melhor, Deus teve que tirar Abrão da terra dos caldeus, do rio Eufrates, e levar para Siquém. Por quê? Porque Eufrates significa, em Jeremias capítulo 46, versículo 6, lugar aonde se tropeça e cai. Diga comigo, Eufrates significa lugar aonde se tropeça e cai. O interessante é que Eufrates era conhecida por causa dos seus rios, mas dizem os historiadores que ali os homens conseguiam catar no rio joias, ouro, que ficava dentro daquele rio, do rio Eufrates. Era um lugar gostoso de se viver. Quem vivia por ali naquela região lembrava do Éden, porque o Eufrates, ele dava a região do jardim do Éden. Ali era gostoso, mas a Bíblia diz que ali era lugar de tropeço, era lugar de você cair, era lugar de você... Eita Jesus, tem muita gente hoje precisando sair de Eufrates e entrar na terra de Siquém. Eu te convido hoje a você largar Eufrates. A terra de Eufrates é terra de ninguém. A terra de Eufrates é terra de tropeço, onde se tropeça e cai, como disse Jeremias. Deus está te convidando hoje a voltar em Siquém. Sabe por quê? Porque quem sai de Eufrates para Siquém é sinal que quer levantar um altar para o Senhor. E levantar um altar para o Senhor não é de qualquer maneira, porque as coisas de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. As coisas de Deus é sério. Com Deus não se brinca, meu filho. Quando você vir na igreja, venha para adorar Deus, porque Deus, aleluias, Ele aceita a melhor adoração, o melhor louvor. Só quem veio adorar, levanta a mão e glorifica. Só quem veio exaltar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Pai. O interessante é que Eufrates era uma terra conhecida pela sua passagem do rio, além do rio Eufrates. Depois ficava o Egito, depois ficava a cidade de Ur dos Caldeus. E ali foi quando Terá começou a fazer as primeiras imagens de escultura. E a Bíblia diz que o seu filho Abrão, ele vendia aquelas imagens. Mas quando Deus chamou Abrão, interessante que Deus só chama, Deus só gosta daquilo que não presta. Sabia disso? Eita Jesus! Deus só, como se diz o velho pregador, olha para cá, Deus só gosta de resto de feira. Sério, meu filho, porque é bom você ir na feira mais cedo. O ruim que é mais caro, sabia disso? Mas quando você quer economizar na feira, vai às 2 horas, só tem o resto da fruta, mas está mais barato. Deus é assim, quando Ele quer chamar, Ele vai no resto da feira e Ele cata o pior que tem na feira. Eu provo na Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés era conhecido como matador. Sabia disso? Porque ele
egípcio. Quem via Moisés só via que Moisés tinha matado o egípcio e tinha enterrado o egípcio. Só via o passado dele. Mas quando Deus chamou Moisés, Deus não chamou ele como assassino, mas Deus chamou Moisés como profeta de Deus. Aleluias, porque Deus não importa passado. Quando Deus chamou Abrão, Deus não viu se Abrão adorava outro Deus chamado Marduk, não. Quando Deus chamou Abrão, ele pediu para ele largar as imagens e seguir. Aleluias. Quando Deus chamou Maria Madalena, era uma prostituta, ninguém dava nada, mas Deus chamou Maria Madalena. Sabe por quê? Porque Deus só chama resto. Deus só chama quem está perdido. Ele não veio para aqueles, ele veio para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão perdidos. E Deus está dizendo aqui esta noite: você está aqui esta noite com um propósito, porque Deus te chamou. Aleluias, aleluias. Só veio aqueles a quem a Deus chamou, escolheu a dedo. Aleluias. Porque na realidade Deus só chama, aleluia, Deus só escolhe aqueles que para o mundo não tem valor, mas para Ele tem valor. Aleluia. Você que esta noite está na reciclagem de Deus. Você chegou quebrado, você chegou angustiado, mas hoje o oleiro, ele é especialista em quebrar vaso rachado e fazer um vaso novo. Sabia que Jesus é conhecido como carpinteiro? Ele é o melhor carpinteiro daquela região. Sabia disso? De Jerusalém. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Todo mundo que ia olhar e observar Jesus só conhecia ele como o melhor carpinteiro da região. Ali havia vários carpinteiros, vários homens que fabricavam mesa, fabricavam cadeira, consertavam a mesa, mas dizia assim: que a sua mesa consertada na mesma hora, convida Jesus. Convida Jesus, porque é o melhor carpinteiro. Aleluia. Não existe mesa quebrada que o carpinteiro não conserta. Aleluia. Vai Nazaré chamada Jesus, ele é o melhor carpinteiro da história. Quem chegava lá conhecia Jesus, porque quando alguém trazia uma mesa quebrada, ele consertava naquele momento. O carpinteiro está aqui esta noite para consertar aquilo que está quebrado. Aleluia. Porque além de ele ser carpinteiro, ele também é o oleiro. Ele faz um vaso, quebra um vaso e faz um vaso novo. Aleluia. Eu te convido aqui esta noite a levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor, porque Ele está restaurando a tua vida. Comece os primeiros movimentos do Espírito, porque o Espírito Santo está dizendo, enquanto você está abrindo a tua boca e glorificando, Deus está fazendo novas todas as coisas da tua casa. Eita, Jesus da glória, Ele te convida esta noite a adorar ao seu nome e glorificar. Oh, já pegou ali, Orai, Conega, Levaçanda, Rabacai. Não existe madeira torta que ele não possa colocar no prumo. A carpintaria de Jesus resolve. Aleluia. Xarabacai, Dalamaxuria, Dalamaxaria. O bom carpinteiro, ele passeia aqui esta noite e ele te convida: volta à cidade de Siquém, porque eu quero transformar a tua vida. Volta, sai de Eufrates, volta a Siquém. É noite de você voltar às origens, aonde você recomeçou. Aleluia.
convidando hoje você a voltar. Aleluia. Eu imagino Josué naquela situação. Josué estava gaga, Josué estava velho, ele tinha que reunir os homens, ele tinha que reunir os oficiais, as autoridades, os líderes, ele tinha que reunir os juízes para que voltasse ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque o povo estava se esquecendo que Deus ainda era Deus. O povo estava se esquecendo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem que se renovar todos os dias. A gente tem que se atualizar todos os dias. Tem muito crente velho na igreja, sabia disso? Que não ora mais como orava, que não busca mais como buscava, não dizima mais como dizimava, não oferta mais como ofertava, não era grato a Deus como é hoje. Antigamente, quando começou na igreja, ele orava mais, ele buscava mais, era mais obediente, tudo era sim senhor, sim senhor, sim senhor, fazia tudo na igreja. Hoje não faz mais a obra como fazia. Sabe por quê? Porque está voltando para Eufrates. Deus está dizendo: sai da terra de Eufrates e volta para Siquém, porque é em Siquém que se levanta um novo altar. O que você está precisando hoje não é de coisas materiais, mas é de voltar a Siquém e reconstruir o teu altar. Aleluia. Porque em Siquém foi o lugar onde Deus estava e falou com Abraão. Sabia disso? A Bíblia diz que quando Deus revelou a Abraão, antes de Deus levar ele a Siquém, a Bíblia diz que Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e segue a uma terra que eu hei de te mostrar. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, Deus ordena a Abraão para sair da sua parentela. Ele sai da sua terra e a Bíblia diz que Deus olha para ele e disse: Abraão, olha para cima e conta as estrelas do céu. Imagino que Abraão olhou para o céu e ficou: Senhor, para que eu vou contar estrelas, Senhor? Olha para cá, para que eu vou ficar contando estrelas no céu? E ele começou: deixa eu pensar aqui, porque eu sou bom de matemática. E ele começou: uma estrela, estou vendo 2 estrelas, estou vendo 4 estrelas, espera aí, 5 estrelas, 6 estrelas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espera aí, Deus, eu não estou conseguindo contar, deixa eu voltar a minha conta. E ele começou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deus, não sei que mistério é esse de contar estrela, mas eu não estou conseguindo contar. É muita estrela. Deus disse para Abraão: Abraão, assim como tu não conseguiu contar as estrelas do céu, assim será o tamanho das bênçãos que eu tenho para você. Você não vai conseguir contar, meu Deus. Mas você acredita que as bênçãos de Deus que está vindo é inumerável na sua vida? Deus estava dizendo a Josué: Josué, fala para o povo escolher entre Deus e entre Baal, entre Deus e entre Marduk, entre Siquém. Ele escolheu entre Siquém e entre Eufrates. Ele tem que escolher um dos dois, porque eu não trabalho com dúvida. Aleluia. Deus está dizendo que ele não trabalha com dúvida. Eita, Jesus, tem muita gente aqui com dúvida. Deus está dizendo: tira a dúvida do teu coração e volta para as primeiras coisas onde você começou. E a Bíblia diz que Deus estava dizendo àquele povo: olha, sai de Eufrates, sai da terra dos caldeus e volta para Siquém.
volta para as coisas novas, volta a buscar, volta. E ainda ele perguntou: qual de vocês que querem voltar ao primeiro amor, ou voltar a adorar outras imagens, voltar a adorar outros deuses, voltar às coisas velhas? Melhor, qual de vocês quer coisa nova, ou qual de vocês quer coisa velha? Meu Deus! Deus está perguntando aqui esta noite para você: o que você quer aqui esta noite? Voltar às coisas velhas ou ter coisas novas do céu? Aleluia! Tem coisas novas do céu, então profetiza, porque coisas novas acontecerão na terra. Aí a Bíblia diz que Josué, ele disse: vocês vão querer o quê? Coisas novas ou coisas velhas? Vocês vão querer o quê? Um passado ou um futuro presente? Um passado triste ou um futuro glorioso? Aí Josué olha para ele e diz assim: pois eu, Josué, eu escolho o Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse por ele. Ele não pediu para o filho falar. Interessante que ele não pediu para o filho falar. Ele não pediu para a esposa falar. Ele não pediu para os netos falarem. Mas ele disse por ele: eu e minha casa serviremos a... Ele decretou. Deus está mandando você fazer que nem Josué. Você profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha... Ali já pegou, ali já pegou, ali já pegou, ali já pegou. Ele poderia ter chamado os netos e ter falado: decreta que você vai servir ao Senhor. Ele disse não. Ele disse: eu vou falar pela minha família. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele estava falando? Ele estava profetizando. Enquanto você está aqui nessa campanha, só murmurando, só criticando, eita Jesus, com dúvida no coração, Deus não vai trabalhar. Mas quando você se prontificar a profetizar, mesmo que a circunstância diga o contrário, mesmo que na tua casa ninguém sirva ao Senhor, mas você está aqui profetizando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu quero que você profetize hoje. Eu quero que você profetize hoje. Você vai profetizar pela sua casa. Eita Jesus, eita. Deus está levantando você como boca profética hoje na tua casa. Eu não posso profetizar pela tua casa, mas hoje Deus está te dando autoridade apostólica para você profetizar na tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bate no peito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Eita, o diabo tem raiva quando você fala isso. Enquanto você está falando isso, correntes estão sendo quebradas. O rabacamba lá repete: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Mais alto, mais alto, para o inferno escutar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As cadeias estão se rompendo. Sabe por quê? Porque você está decretando, profetizando que você e sua casa servirá. Profetiza. Abra a tua boca hoje e profetiza. Enquanto você profetiza, algo sobrenatural começa a acontecer agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Eita Jesus, olha o milagre acontecendo agora. Olha o milagre. Não para. O inimigo quer que você pare. O inimigo, eita Jesus, mas você está decretando. É o filho dando trabalho em você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o marido